Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula dessa semana, eu vou trazer para vocês uma nova literatura, tá? Não que vocês nunca tenham visto algo a respeito dela, mas acho que a gente vai aprofundar um pouquinho na origem dessa literatura, na questão da sua existência, tá? E principalmente na sua influência. Eu estou falando da literatura africana. Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar de algum dos autores africanos, ter visto algum texto, alguma coisa na internet, tá? Porque a literatura africana ela é uma literatura que está em ascensão, né? Ela está crescendo por ser uma coisa nova, né? Diferente da nossa literatura, por exemplo, que começou lá em 1500 de uma forma, né, não tão literária. A literatura africana ela se inicia por volta, né, da década de 50. Então, é uma coisa que ainda está em ascensão, né, ainda está crescendo. Eu acredito que vocês tenham aí em mente, né, quando vocês estavam lá no primeiro ano do ensino médio, que vocês estudaram um pouquinho de lusofonia, né, que vocês viram os países falantes da língua portuguesa e devem se recordar que muitos deles encontram-se no continente africano, tá? Então, o que, que a gente tem em cima disso? Que é, tanto os africanos como nós, né, que fomos colonizados pelos portugueses, se a gente for assimilar um pouquinho da nossa história, a gente tem muito em comum, né? Principalmente porque muitos africanos vieram para o nosso país, claro que não por vontade própria, né? Vieram fazer parte, acho que, da pior parte da história do nosso país, que é a questão da escravidão, né? Mas que trouxeram muito da cultura deles para nós, tá? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa literatura essa semana. Não vamos nos aprofundar nesta semana, mas a gente vai estar sempre falando a respeito das obras, de poemas, dos autores, tá? Porque, como eu disse, é uma literatura que ainda está aí em ascensão. Apesar de ser uma coisa extremamente importante, né? A gente tem uma semelhança, né? Vamos dizer assim, com um pouco da literatura do nosso país, que é a falta de valorização, né? Falta de importância. Muitas pessoas, infelizmente, não valorizam o que é feito dentro da literatura africana, assim como a gente tem aqui, né? Muita gente que não dá atenção para o que é produzido na literatura brasileira, tá? Então, isso é uma coisa que existe em comum, né? As pessoas precisam começar a mudar esses hábitos, né? E apreciar um pouco mais a parte literária e a criação do seu próprio país, né? A literatura africana, ela tem início em um movimento que eles denominam como negritude, né? E a primeira produção literária, os primeiros congressos, né, de escritores africanos, ela acontece em 1956. Por isso que eu falei para vocês que é uma literatura recente, né, comparando-se com outras. E o tema desse primeiro congresso, ele girava em torno das revoltas que aconteciam dentro desses países africanos, né? Porque, como vocês sabem, como eu acabei de dizer, esses países são falantes da língua portuguesa, né? Fazem parte desse grupo da lusofonia, não por uma. Como é que eu posso dizer? Não por vontade própria, né? Assim como o nosso país, assim como o Brasil, esses países também foram colonizados pelos portugueses e também foram obrigados a aprender a língua portuguesa, né? Então, foi uma coisa que foi imposta a eles. E essas revoltas que eles utilizaram como tema para as suas poesias, para os seus textos, elas eram anticolonialistas, então elas eram anti os portugueses, né? A forma como os portugueses dominavam esses países africanos, né? De uma certa forma, eles tiveram isso de uma forma mais rápida do que nós.
eles não demoraram tanto tempo para se libertar de Portugal, né? Então, é algo que a gente precisa valorizar também dentro do povo africano, tá? Então, aqui nesse slide eu coloquei para vocês os principais nomes, né, dentro dessa literatura. Um que hoje em dia a gente vê com grande, como é que eu posso dizer? Ele tem um renome, ele está sendo divulgado, né, em várias partes, é o Mia Couto, né? A semana passada ainda teve uma palestra dele para os professores, né, via Facebook, muito bacana, falando a respeito dessa parte da literatura, da arte, né? Então, nós temos muitos autores africanos que se destacam, né, dentro do que eles propõem, do que eles fazem na sua, na sua inspiração, na sua arte, né? A África, ela tem muitos mistérios, ela tem muitos segredos, ela tem muita beleza, né? Quando a gente pensa em África, a gente tem que ter em mente que nós estamos falando de um continente, né? E um continente imenso, né? Que tem uma grande quantidade de países, de pessoas que são diferentes, que têm costumes diferentes, né? E que cada um apresenta ali a sua beleza, o seu encanto, tá? Mas que dentro de tudo isso, nós temos aí os autores literários, que eles vão abrir o continente africano para um universo único, né? Para desenvolver trabalhos incríveis, leituras incríveis, né? E a gente não pode esquecer que esse continente ele passa por uma série de formas de sofrimento que estão relacionados a uma questão única, né, com relação à cultura, à economia, tudo isso faz com que o continente africano seja uma terra mais sofrida. Se a gente for pesquisar a respeito disso, a gente vê a presença da fome, a pobreza, né, e as pessoas acabam que esquecendo um pouquinho disso, né, e se a gente for analisar, tudo isso que nós temos lá é resultado da colonização, né? Porque assim como nós tivemos aqui no nosso país uma colonização de exploração, com eles não foi diferente, né? O continente africano ele foi colonizado pelos portugueses, mas de uma forma de explorar e não de povoar, como aconteceu em alguns outros países aí pelo mundo, né? Então, eu vou explorar, eu vou tirar de lá tudo o que eu puder. E isso gerou muitos conflitos, né? Muitas revoltas, muitas guerras civis que acontecem até os dias de hoje e que podem trazer muitas destruições para os países africanos, para aquelas comunidades, para aquelas sociedades. Por isso que a gente vê tantas crianças nesses países que possuem doenças relacionadas à desnutrição, a questão da AIDS, que foi muito gritante nesses países, né? Então, a falta de saneamento básico. Então, tudo isso gera essas questões dentro do país e isso vai se refletir na literatura africana, tá? A gente vai ver muito disso dentro dos textos, dentro dos poemas que são escritos pelos africanos. Uma questão que é muito bacana, né, quando a gente fala da literatura africana, é que eles têm no nosso país, na nossa literatura, uma admiração grande. Né? Então, os escritores africanos, quando eles começaram a escrever, eles começaram falando sobre o quê? Falando a respeito dessas revoltas, desses problemas, mas eles se inspiravam muito na literatura brasileira, porque eles achavam que a gente tinha muita coisa em comum, e tínhamos mesmo, né? Quantos anos o Brasil não ficou aí nas mãos de Portugal? Por quanto tempo os negros não sofreram muito aqui dentro do nosso país e sofrem até hoje, né? Com essa questão de preconceito, de racismo, a gente já conversou sobre isso em aulas passadas, então a gente vê que isso é uma coisa muito presente, né? Então, eles usavam muito a nossa literatura como inspiração, tá?
Então, como eu disse para vocês, quando é que começa essa literatura? O que eles usam? Eles usam muito o sofrimento que existia e que existe nesses países, né? Por conta da colonização, e tudo isso é abordado dentro da literatura, tá? Quando a gente fala dos principais autores, eu coloquei aqui para vocês, né? São de diversos países, tá? Nós temos aqui da Nigéria, de Moçambique, e nós temos aqui ganhadores de prêmio Nobel, né? Então, isso é importante e isso precisa ser valorizado, tá? Então, leiam com atenção o nome desses autores, né? Não vou ficar repetindo muito aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu sei que às vezes é muito chato ficar ouvindo esse tipo de explicação, né? Mas é uma coisa que é bacana da gente conhecer, né? São ideias de lugares diferentes, mas que se assemelham muito com o que a gente vive, né? Com o sofrimento que a gente vê ainda dentro do nosso país, que apesar de todo o progresso, de toda a tecnologia, a gente ainda vê muitas pessoas, né? Morando nas ruas, passando fome, e eu acho que o que nos diferencia, né, neste momento, do que se vive no continente africano, é que aqui muita gente já se acomodou com isso, né? Acha que é normal existir discriminação, preconceito, existir pessoas que morem nas ruas, que passem fome, né? Então a gente não vê isso com tanta frequência mais dentro da nossa literatura, infelizmente, né? Eu acho que seria uma forma da gente mostrar para o mundo que o nosso país ele está precisando acordar novamente, né? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né, da poesia africana. Então, eu vou ler aqui para vocês. É de um poeta de Moçambique, Sebastião Alda, né? E essa poesia vocês vão usar para fazer uma das atividades desta semana, tá? Então, gosto dos amigos. Gosto dos amigos que modelam a vida sem interferir muito. Os que apenas circulam no hálito da fala e opõem, de leve, um desenho às coisas. Mas por que há espaços desiguais entre quem são e quem eles me parecem? O meu agrado inclina-se para o mais reconciliado, ao acordar com a sua última fraqueza, o que menos se preside à vida, e a nossa preside, deixando que o consuma o núcleo incandescente de um silêncio votivo, de que um fumo de incenso nos liberta. Então, acho que ele fala um pouquinho aqui, né, de uma característica muito forte, né, que nós temos aqui com relação à amizade, né? Então, reflita aí um pouquinho, que tipo de amigos você gosta, né? O que você pensa se assemelha ao que esse poeta transcreveu para nós, né? Então, os seus amigos, eles possuem essas características, né? Pensa um pouquinho a respeito disso. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Nós vamos voltar a falar a respeito, tá? Gostaria muito que a gente estivesse em sala de aula para a gente poder discutir um pouquinho mais, né? Gosto muito de ouvir o que vocês têm a dizer a respeito dessas ideias de mundo, tá? Mas espero que vocês possam ter compreendido, possam ter entendido um pouquinho dessa introdução à literatura africana, tá? Qualquer coisa, vocês sabem onde me procurar, e eu espero que vocês não desistam, né, do estudo. Sei que não tá fácil para vocês, não tá fácil para nós aqui do outro lado, né? Mas a gente tem que ter uma coisa em mente, que é não desistir, né? Persistam aí no objetivo de vocês, que é concluir o ensino médio e fazer isso com maestria, né? Não aceitar que as pessoas empurrem vocês para frente.
façam a parte de vocês, assim como a gente está aqui tentando fazer a nossa, tá? Um beijo e até a semana que vem.